Sejam bem-vindos a mais um IPC News em Debate. Eu sou Kelma Pereira da Silva, consultor contábil dos tributos federais. Eu sou o Thiago Santos, também consultor contábil e dos tributos federais, e hoje a gente vai falar sobre o PES e as alterações trazidas aí pela medida provisória 1147 de 2022 para quem vai utilizar esse incentivo fiscal. Bom, Kelma, o PES ele é um programa de retomada para o setor de eventos. A gente sabe que durante a pandemia da Covid-19, muitos setores tiveram dificuldades em realizar suas atividades. Um dos setores mais prejudicados pela pandemia foi o setor de eventos. Então, com o objetivo de recuperar as atividades desse setor, foi criado aí esse programa, que é o PES, né, estabelecido lá pela Lei 14.148. Um ponto importante aqui da gente salientar é que o PES, muita gente pensa no PES só como incentivo fiscal. Mas o PES, esse programa, ele tem vários incentivos para as empresas de eventos. Por exemplo, foi criado um subprograma para o Pronamp, que é uma forma de você obter financiamentos com taxas de juros reduzidas. Foi criado um parcelamento com redução de juros e multa. E, lógico, foi prorrogado as CNDs. E aí a gente tem o incentivo fiscal do PES. Bom, antes da gente falar das alterações que a medida provisória trouxe, Kelma, explica para o pessoal quem poderia aderir e utilizar, na verdade aderir não, né, mas utilizar esse incentivo fiscal vinculado ao PES. O PES, ele as pessoas jurídicas que poderiam utilizar esse benefício fiscal, em tese, seriam as pessoas jurídicas do setor de eventos. Então, o artigo 4º, né, da Lei 14.148 de 2021, ele acabava referenciando o artigo 2º para determinar quem são as pessoas jurídicas do setor de eventos. Então, seriam as pessoas jurídicas que exercem atividades, né, que estariam vinculadas direta ou indiretamente a 4 situações. Perfeito. A primeira situação é a realização de feiras, congressos, né? A segunda situação é a administração e a exibição ali de salas cinematográficas. A terceira situação, ela seria em relação aos hotéis. E depois, né, vinculado aos serviços de turismo, né? Isso mesmo. E aí, com relação a essas atividades que estariam vinculadas de forma direta ou indiretamente a essas 4 situações, nós tínhamos ali os anexos 1 e 2 da portaria do Ministério da Economia, número 7.163 de 2021. Para as pessoas jurídicas que estavam listadas no anexo 1, as atividades listadas no anexo 1, bastava que o contribuinte exercesse essas atividades, né, já lá em 18 de março de 2022, né? Já para as atividades que estariam vinculadas ali ao anexo 2 da portaria, além de eu exercer essas atividades lá desde aquela data, do dia 18/3 de 2022, eu também precisaria estar cadastrado, né, de forma regular no Cadastur, né, que é o sistema ali para as pessoas jurídicas do setor de eventos do Ministério do Turismo. O PES aqui também, para que a pessoa jurídica ela consiga utilizar esse benefício, ela tem que ser feita a sua tributação na forma do lucro real, do lucro presumido ou do lucro arbitrado, né? Então, nessa situação aqui, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não podem utilizar esse benefício. Perfeito. Até porque a própria Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 24, ela acaba vedando que as empresas optantes pelo Simples Nacional utilizem qualquer benefício que altere a base de cálculo ou as alíquotas dos tributos apurados na forma do Simples Nacional. Então, como a própria Lei Complementar já fazia essa vedação, depois veio a Instrução Normativa número 2114 de 2022, que aí deixou isso de forma mais clara ainda. Perfeito. Só pegando um gancho do Kelma, então vejam que assim, no PES, a gente tinha uma listagem de empresas que poderiam adotar. Em regra geral, como o Kelma mesmo comentou, é aquelas empresas que direta ou indiretamente exerciam atividades de evento. Qual o problema, gente? A lista de QNAIs, ela estava muito abrangente. Então, existiam situações em que a empresa poderia não realizar a atividade do setor de evento, mas tinha um QNAI enquadrado na portaria e queria utilizar o benefício do PES, que a gente vai explicar mais à frente o que é. Bom, o que aconteceu?
A Receita Federal, visualizando essa situação, e aí a União, né, melhor dizendo, publicou uma medida provisória, restringindo esses quinais ou essas atividades que podem ser utilizados ou que podem utilizar o PES, ou o incentivo fiscal do PES. O que eles fizeram? Eles publicaram uma nova medida provisória, que é a 1147, e essa medida provisória passou a dizer o seguinte: olha, o incentivo fiscal vinculado ao PES só poderá ser aplicado para as pessoas jurídicas cujas atividades estejam listadas num ato a ser emitido pelo Ministério da Economia, que hoje é o Ministério da Fazenda. Então, no final de dezembro, foi publicada uma nova portaria, que é a 11.266, onde foram listados novos quinais. Na realidade, foi feita uma enxugada de quinais, né? Eles retiraram 50 quinais daquela portaria antiga que o Keoma comentou. Então, ou seja, a gente reduziu a quantidade de quinais que teria benefício a ser utilizado no incentivo fiscal. Como ficou? Como é que se dá essa alteração? Então, até 31 de dezembro, continua valendo os quinais que estão lá na portaria que o Keoma comentou, que é a 7.163. A partir do dia 1º de janeiro, só pode utilizar esse incentivo fiscal do PES os quinais ou as empresas que possuam os quinais vinculados à nova portaria, que é a 11.266. Isso para quê? Para não prejudicar quem já vinha utilizando o programa ou o incentivo fiscal no período anterior. Bom, além dessa alteração das atividades, a medida provisória também, ela traz uma alteração relevante em relação a quais receitas teria ou não a possibilidade de utilizar esse incentivo. Explica para o pessoal antes, Keoma, como que era a lei e como que estava sendo aplicado esse incentivo fiscal. Então, o artigo 4º ali da Lei 14.148 de 2021, ele determinava que o resultado auferido pela pessoa jurídica do setor de eventos, né, ele teria a redução das alíquotas de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, isso dava margem para que o contribuinte pudesse interpretar que todas as receitas dele, a partir do momento em que ele se classificasse como uma pessoa jurídica do setor de eventos, tivessem esse benefício da redução da alíquota zero desses 4 tributos. Então, se ele tivesse outras atividades que não fossem essas atividades do setor de eventos, se ele tivesse receita financeira, se ele tivesse outras receitas operacionais, todas essas receitas ou resultado estariam abrangidos ali, possibilitando ele de utilizar esse benefício da redução à alíquota zero. Perfeito. E aí, a medida provisória veio para trazer essa restrição. Na realidade, aqui a gente até tem que levar uma história, porque essa lei, quando ela originalmente estava em projeto de lei, o artigo dizia que era só os resultados do setor de eventos. Só que esse artigo 4º ele foi vetado pelo presidente. O que aconteceu? O Congresso fez a derrubada do veto. Só que quando o Congresso derrubou o veto, escreveu o artigo como o Keoma falou, ou seja, o resultado da pessoa jurídica, o que dava margem a interpretar que era todo o resultado. A medida provisória, ela veio para reduzir esse incentivo, ou seja, para mostrar que não é o resultado, é só as receitas ou resultados vinculados ao setor de evento. Na realidade, isso já era uma indicação que a própria Receita fez na instrução normativa que regulamentava o incentivo fiscal. Na instrução normativa, a Receita Federal já vinha dizendo, olha, não é todo o resultado da pessoa jurídica, é só aquele resultado vinculado ao setor de evento. O que estava gerando, lógico, vários processos judiciais, porque muitos contribuintes estavam indo na visão da lei, ou seja, a instrução normativa da Receita não poderia restringir o incentivo fiscal, uma vez que a lei não fazia essa restrição. E aí a medida provisória veio mais uma vez para regulamentar isso. Então vejam, a medida provisória ela alterou quem pode aderir a esse incentivo fiscal, quem pode utilizar esse incentivo fiscal, a base de cálculo do incentivo fiscal. Para as empresas do lucro real que estão utilizando esse incentivo fiscal, também teve uma mudança relevante em relação aos créditos de PIS e COFINS, certo, Keoma? Isso mesmo. A própria legislação, ela acabava determinando anteriormente que não é pelo fato que a minha receita, né, ela tem a redução alíquota zero, ou ela tem suspensão, ou ela tem a não incidência de PIS e COFINS, que isso vai me impedir de aproveitar os créditos com relação a essas contribuições. Óbvio que teria algumas legislações que já traziam essa disposição, mas não era o caso do PES. Então, o que acontecia? O contribuinte ali do regime não cumulativo de PIS e COFINS, ele continuava tomando os créditos, né, nas possibilidades ali dispostas pela lei, e aí esse saldo aqui de créditos de PIS e COFINS que ele não utilizava ali na apuração dele, no período de apuração de PIS e COFINS, ele poderia se ressarcir ou até compensar. Isso porque, se a gente analisar a instrução normativa número
2055 de 2021, o artigo 49 ele acaba determinando que esses créditos vinculados à receita que tenha o benefício da redução alíquota zero, eles podem ser objeto de ressarcimento, e o artigo 64 dessa mesma instrução normativa, ele possibilita que esse crédito que eu posso pedir ressarcimento, eu também posso compensar com tributos ali administrados pela Receita Federal. Então imagina só, foi dado um incentivo fiscal para as empresas de evento para reduzir a zero a alíquota de PIS e COFINS sobre as receitas. Só que não foi notado ou não foi percebido que essa redução a zero dava dois benefícios, porque eu reduzia a zero a minha alíquota da receita, só que eu ainda tomava crédito, e eu podia inclusive solicitar ressarcimento desse crédito que eu tomei. Pensando nisso, a União restringiu a utilização do crédito para essas empresas, ou seja, como lógico a gente está fazendo um aumento de carga não, mas impossibilitando a apuração do crédito, temos aí o prazo de 90 dias, então vai a partir do 1º de abril, né, essa alteração, mas a partir de 1º de abril, as empresas do setor de evento que estão beneficiadas por esse incentivo fiscal do PES já não podem mais utilizar o crédito de PIS e COFINS, não podem mais apurar o crédito de PIS e COFINS vinculado a essas receitas, justamente para tentar reduzir aí o impacto nas contas da União, uma vez que ela teria aberto mão desse recolhimento de PIS e COFINS, porque reduziu a zero, mas mesmo assim ainda ia ter que ressarcir o contribuinte pelos créditos que ele tomou. Por fim, a gente tem o caso também das retenções, né? Porque o pessoal do setor de eventos, alguns prestadores de serviços, poderiam estar sujeitos a retenções, certo, Kelma? Isso mesmo. É porque ele está disposto ali na legislação em que o pagamento ali, ou o creditamento de algum tipo de receitas está sujeito à retenção, tanto de PIS, COFINS, contribuição social, e também do imposto de renda, né? E aí acabava tendo uma coincidência que algumas atividades listadas no PES eram esse tipo de receita que haviam a retenção desses 4 tributos. Então, o que acontecia? Para PIS, COFINS e contribuição social, a própria legislação que determinava ali a obrigatoriedade da retenção dessas 3 contribuições, ela já previa, né, de forma expressa, que caso essa receita ela tenha algum tipo de benefício de redução alíquota zero, por exemplo, ou algum tipo de isenção, o tomador, né, de serviço ou a fonte pagadora, ele ficaria dispensado de fazer a retenção dessas 3 contribuições. Já para o imposto de renda, quando essa operação ela ocorria entre 2 pessoas jurídicas de direito privado, não tinha essa disposição na legislação. Então, o que acontecia? Né? A fonte pagadora ela fazia a retenção do imposto de renda, e caso, né, a pessoa jurídica que foi retida ali, que sofreu a retenção do imposto de renda, não conseguisse utilizar essa retenção no período de apuração ali do imposto de renda, esse valor se tornava um saldo negativo de imposto de renda. E saldo negativo de imposto de renda, a gente já sabe, né, que ele só pode ser utilizado mediante a PERDICOMP de compensação ou de restituição, e aí muitas das vezes ainda, né, em algumas das situações, essa PERDICOMP ela só pode ser enviada depois de eu entregar a minha INSS. Então era, né, gerava um ônus para o contribuinte. Acabava gerando um ônus, e aí até também um processo um pouco mais também dificultoso para que ele realmente consiga utilizar desses valores. Né? Isso mesmo. E aí a medida provisória veio tentando retirar, né, esse prejuízo ao contribuinte, indicando que sempre que a pessoa jurídica estiver prestando um serviço ou uma operação que esteja sujeita às alíquotas zeros do PES, essa operação não estará sujeita à retenção. E aí, lógico, a gente retira todo esse trabalho que a gente teria para recuperar a retenção, uma vez que eu já não sofreria a retenção. Perfeito? Perfeito. Aí, por fim, aqui, acho que a gente acabou esquecendo de mencionar que aí esse benefício do PES, ele é utilizado, né, nos fatos geradores de março de 2022 até ali fevereiro de 2027, que seria os 60 meses dispostos pelo próprio artigo 4 ali da Lei 14.148 de 2021. Bom, muito bem, Kelma. Bom, gente, a gente encerramos por aqui o nosso TC News em Debate. Queremos agradecer a participação de todos e, lógico, curta e compartilhe aí nas suas redes sociais. Até mais. Até mais.